Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Catecismo da Igreja Católica, hoje, o parágrafo 737. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O título desse parágrafo é o Espírito Santo e a Igreja. E esse parágrafo, já do início, ele vem falar sobre missão. E todos nós somos chamados e convidados em Deus, e todos nós temos uma missão de apostolado, uma missão de evangelização. E Frei Gilson, ele diz que todos nós que vivemos, que queremos o apostolado de Cristo, trabalhar para o reino de Deus, nós precisamos de uma coisa: ter sede de salvar almas para Deus. Porque não tem como eu querer ser servo de Deus, eu trabalhar para Deus, se eu não tenho sede de almas, se eu não tenho sede de salvar almas para Deus. E nós precisamos disso. Nós só iremos dar resultados e bons frutos na missão que o Senhor confia a nós, se nós tivermos sede de Deus, sede de salvar almas para Deus. E aqui no início desse parágrafo vai dizer: a missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Ou seja, a cabeça que é Cristo e o corpo que é a Igreja, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E para isso é necessário o Espírito Santo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que quando Deus enviou o seu Filho, ele enviou o Filho e o Espírito Santo, porque essa foi uma missão conjunta e inseparável. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. E para isso é necessário uma vida de oração e nós termos intimidade com Deus. E aqui o Catecismo da Igreja Católica continua: esta missão conjunta associa a partir de então os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica vem falar. Essa missão, e para isso nós precisamos de quê? Do Espírito Santo de Deus, para viver em comunhão com o Pai. Porque é através do Espírito Santo de Deus que nós iremos estar intimamente ligados, unidos a Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E aqui ele continua, né? O Espírito prepara os homens, antecipa-se a ele por sua graça para atraí-los a Cristo. Aqui eu lembro da primeira pregação de Pedro, né? Pedro, quando ele, ali na sua primeira pregação, onde ali acontece a conversão de 3.000 pessoas, ali não era Pedro. Ali era o Espírito Santo de Deus que agiu em Pedro. Ou seja, né, Deus antecipa a sua graça através do Espírito Santo de Deus, prepara aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. E assim almas são tocadas, e assim almas são convertidas. A igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus, é guiada em tudo pelo Espírito Santo de Deus. E aqui vai continuar: manifesta-lhe o Senhor ressuscitado, lembra-lhe sua palavra, abrindo o Espírito à compreensão de sua morte e ressurreição. Para nós adentrarmos na palavra de Deus, é necessário o Espírito Santo. Para nós compreendermos os mistérios de Cristo, de morte e ressurreição, é necessário nós termos o Espírito Santo de Deus, que vai nos instruir cada vez mais em Cristo Jesus. E ele diz, né? Torna-lhes presente o mistério de Cristo, sobretudo na Eucaristia, a fim de reconciliá-los, de colocá-los em comunhão com Cristo, para que produzam bons frutos. Olha o que a palavra de Deus vem falar. Sobretudo na Eucaristia, a fim de reconciliá-los, de colocá-los em comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que querem a Cristo, que seguem os mandamentos do Senhor e faz com que também outras pessoas sigam, essas pessoas recebem a graça de Deus. Essas pessoas são chamados os servos verdadeiros do Senhor. E é essa a missão do servo, de evangelizador e de apóstolo de Cristo, de ser instruído pelo Espírito Santo de Deus para ajudar outras pessoas também a se converter, a viver uma verdadeira reconciliação em Cristo Jesus. Mas para isso é necessário o quê?
o Espírito Santo de Deus, para nós vivermos em comunhão com Cristo e para nós darmos frutos. Porque para dar fruto no reino de Deus, para querer salvar almas para Deus, é necessário nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito e a igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.